A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Direito Aduaneiro e de Direito Tributário, tem a honra de apresentar o webinar A Reforma Tributária, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o Comércio Exterior. Evento promovido pelas referidas comissões e com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, o objetivo Trabalho Digno e Crescimento Econômico. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Cássio Diziabas, secretário da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o presidente Dr. Caio Santos, agradecer ao nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, e também o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. Agradecer aos palestrantes, Dr. Marcos, professor Daniel, logo já faço a apresentação de vocês, justificando também a ausência do nosso presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, Dr. Robson Crepaldi, que está em viagem particular, por isso hoje eu é que farei a mediação. Inicialmente, tecidas os agradecimentos, perdão, vamos aos palestrantes. Inicialmente, nós teremos o Dr. Marcos Rossi, que é advogado, especialista em Direito Empresarial pela FGV São Paulo, Direito Internacional pela EPD São Paulo e em Direito Tributário pela FGV São Paulo. Após, teremos o professor Daniel Maia, bacharel em Administração de Empresas, pós-graduado em Relações Internacionais pela FAAP, e mestrando em Consultoria e Empreendedorismo pela Rotterdam University, professor no curso de MBA da Universidade de São Judas e representante sul-americano e também sócio da empresa KPMG. Doutor Marcos, professor Daniel, muito obrigado pela presença, muito alegra a esta comissão tê-los como nossos palestrantes essa noite. Agradecemos também a todos os participantes que disponibilizaram um tempo nessa sexta-feira à noite para adquirir maiores conhecimentos agora com a reforma tributária, né, que é o tema dessa noite, contribuição sobre os bens e serviços e tudo mais que for falado aqui. Agradecemos e, doutor Marcos, a palavra é sua. Fica à vontade, muito obrigado pela presença. E, mais uma vez, obrigado a todos os presentes que estão aqui, tá bom? Tá bem, é um prazer. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço ao Dr. Robson Crepaldi pelo convite, também pelo Dr. Cássio Diziabas por estar aqui conosco hoje mediando. Agradeço a todos que estão nos vendo aí pelos canais, pelo Zoom, e também, posteriormente, pelo YouTube, quando for encaminhado aí o material para lá. Vamos falar hoje de alguns temas, e antes disso, eu acredito que o doutor Cássio também Daniel queira falar também algumas coisas a respeito. Muito obrigado, Marcos. Agradeço ao AB também pelo convite, né? O Dr. Robson, presidente, o Cássio, secretário-geral. Agradecer também ao Carlos Venâncio, que é membro da Comissão de Direito Aduaneiro, que fez a aproximação, né, minha com a OAB aqui em São Paulo, né? E é um grande prazer, né, falar desse tema, né, tão polêmico, né, tão debatido nas empresas hoje em dia, né, que vem causando preocupações, né, mas também tem uma série de oportunidades aqui que a gente vai debater. Perfeito. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Nós fizemos uma apresentação para que todos possam acompanhar o racional. Eu acho que fica mais fácil, inclusive, da gente poder visualizar. Eu pergunto aos colegas se estão enxergando bem aí a apresentação. Daniel, você vê? Estamos sim, doutor. Pode perfeito. Então, vamos em frente. Tá ótimo. Então, primeiro, a ideia é fazer um overview sobre a reforma tributária. O que está acontecendo hoje aqui no Brasil, referente à reforma tributária. São várias frentes e a ideia é demonstrar isso a vocês. Então, o Ministério da Economia
ele encaminhou e pretende fazer a reforma tributária em algumas etapas. Então, o Ministério da Economia, neste primeiro momento, encaminhou a proposta de unificação das contribuições e criação da CBS, através desse projeto de lei 3.887 de 2020. Isso já foi encaminhado, já está na Câmara, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em paralelo, eles pretendem, ou foi já dito, que também haverá uma reforma no IPI, então haverá uma modificação do imposto para a criação de tributação com caráter seletivo e regulatório. Dentro dessa dinâmica, também se pretende, através do Ministério da Economia, uma reforma no imposto de renda, então, para pessoas físicas, uma reestruturação de faixas de renda e redução das deduções, e a pessoa jurídica, uma redução de alíquota e tributação dos dividendos. Completando essa reforma tributária sob a ótica do Ministério da Economia, haverá uma desoneração da folha de pagamento, então uma redução de encargos sobre a folha de pagamentos, acompanhado da criação da contribuição sobre transações digitais. Como dito, hoje falaremos mais a respeito do PIS e da COFINS e da CBS, com o projeto de lei 3.887 de 2020. Alguma coisa já está sendo debatida com relação a essa desoneração da folha de pagamento e também da contribuição sobre transações digitais, e a gente pode explorar um pouquinho melhor no slide subsequente. Então, imaginem que há uma reforma tributária pretendida pelo Ministério da Economia com esses 4 pilares para fins da reforma. Só que essa pretensão do Ministério da Economia encontra também outras duas pretensões já em andamento. Então, tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional número 110 do Senado, onde teríamos uma reforma tributária que abarcaria 9 impostos, 9 tributos, na verdade, o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, a COFINS, a CID, o salário e educação, ICMS e ISS. Mas também essa vontade do Ministério da Economia de encontrar ou de fazer essa reforma, também tem, em paralelo, uma PEC, que seria uma proposta de emenda constitucional, número 45, na Câmara, que nesta há a intenção de que seja realizada a reforma tributária em 5 tributos. O IPI, o PIS e a COFINS de ordem federal, e o ICMS estadual e o ISS municipal. Daqui a gente já consegue ver uma primeira questão de ordem política, no sentido de viabilidade de passar uma reforma tributária que você tem um ente federal, a União, os estados e os municípios que precisam chegar a um consenso sobre a melhor forma de arrecadação. Então, vocês imaginem que se para a PEC 45 já há essa dificuldade, a gente também pode ter uma maior dificuldade ainda quando nós estamos falando da PEC 110. E aí chega o PL 3.887 de 2020 na Câmara, que exclusivamente fala do PIS e da COFINS. Notem, então, como dito, que dentro desses primeiros 4 pilares, o IPI ele estaria depois como uma oportunidade aqui dentro da reforma tributária, mas isso não foi tratado dentro da CBS, que é o que nós vamos tratar hoje, especificamente para falar do fim do PIS e da COFINS e do início dessa nova contribuição. É importante dizer que foi retirado de pauta o pedido de urgência do PL 3.887 de 2020. Quando você olha o projeto de lei, ele tinha dentro das últimas disposições que o projeto tinha um regime de urgência
dada a necessidade premente de reformulação da legislação da contribuição do PIS e da COFINS, em razão das diversas discussões no Poder Judiciário que ela tem ocasionado, e os ganhos econômicos e jurídicos decorrentes da instituição dessa nova contribuição. Só que foi retirado esse pedido de urgência, notadamente porque começou a travar a pauta, né, da Câmara, e também porque começaram as discussões com relação àquele imposto de transação digital, que hoje está sendo debatido dentro da Câmara. Então, existem 2 pontos hoje, se tiver que apostar em 2 reformas que poderiam estar mais à frente, seria essa PEC 45 na Câmara, onde está sendo debatido, e eventualmente com a inclusão do ICMS-SS, ou pela menor complexidade de se passar um PL 3.887, especificamente o do PIS e da COFINS, uma reforma mais direta, trazendo a junção desses 2 tributos. E aí, Marcos, tem um comentário rápido, né, só para contribuir para a discussão. Então, se a gente vê as 2 primeiras colunas, né, o objetivo aqui, tanto da PEC 110 da PEC 45, é criar um imposto, né, chamado IBS, né, então seria a criação do IBS, na 110 substituindo esses 9 tributos, né, e na 45 substituindo esses 5 tributos. Tá? Quando, né, a CBS, que é referente ao projeto de lei 3887, Contribuição sobre Bens e Serviços, surgiu, né, no cenário, na discussão, e ela entrou, né, com um pedido de urgência de tramitação, nitidamente, né, aparentava que a CBS era um modelo que tinha mais força, né? Lembrando que a CBS, ela acompanhada de uma segunda fase, como você bem apresentou, né, que é a criação de um tributo seletivo, né, que substituiria o IPI, perfeito? Porém, né, ela foi retirada, né, do caráter de urgência de tramitação, e aí a gente já volta à discussão do IBS novamente. O IBS volta a ganhar força, tá? É muito provável, né, que tenha um merger aqui das 2 primeiras propostas, né, da PEC 110 e da 45, elas são muito semelhantes. Basicamente, aqui a diferença é com relação à quantidade de tributos que são substituídos, mas com essa retirada do pedido de urgência, nitidamente, o IBS começa a ganhar força, que era algo que estava deixado para trás ali por força da CBS, né, quando foi publicado o projeto de lei 3887. Perfeito, Daniel. E aí, dentro dessas ponderações, a gente avança para nosso debate de hoje, especificamente com relação à CBS, que passa a ser, então, uma contribuição social sobre operações de bens e serviços. Essa contribuição social sobre bens e serviços, dentro do projeto de lei 3.887, ela vem e institui a contribuição social, né, a CBS. A CBS incide sobre operações de bens e serviços. No mercado interno, ela está regulada no capítulo 2, que está aqui disposto, e em relação às operações de importação, na forma do capítulo 3. Então, o capítulo 3, da incidência da CBS sobre a importação de bens e serviços, é isso que nós vamos também debater e falar também um pouco dos regimes especiais hoje em curso. Então, o que está acontecendo com a CBS quando você analisa o projeto de lei? Vamos analisar no seguinte aspecto primeiro aqui. Hoje, o PIS e a COFINS, ele, quando cumulativo nas empresas tributadas pelo lucro presumido, né, apagam a alíquota de 3,65 e não há direito a crédito. Com a entrada da CBS, ela é extinto esse regime, e extinto também o direito a crédito, visto que até ele já não existia. No regime não cumulativo do PIS e da COFINS, nas operações de empresas tributadas pelo lucro real, a alíquota, eu estou chamando essa alíquota nossa que nós colocamos aqui, é uma alíquota de 9,25, que é a regra geral. Para bens importados, quando da importação, essa alíquota é 11,75. Esse direito a crédito ele era interpretativo, então você precisava analisar o que estava disposto na lei para efetivamente poder tomar crédito. E hoje, com a vinda da CBS, nós temos uma alíquota de 12%, e esse direito a crédito ele é muito mais amplo, como a gente vai poder ver nos slides subsequentes. Então, basicamente, o que a gente está vendo hoje, uma alíquota de 9,25 para 12, saindo de uma interpretação para um direito mais amplo de apropriação.
As exceções, então, as instituições financeiras, os planos de saúde e seguradoras estão numa alíquota de 5,8%. Os regimes monofásicos, eles permanecem em alguns produtos que nós vamos ver a seguir. Então, seria uma CBS monofásica. E o Simples Nacional, ele permanece sendo tributado tal como está. Então, aqui no Simples Nacional não há alteração. Nos regimes monofásicos, dentro da CBS, quais são excluídos, então, desse regime? Os pneus, as bebidas, as máquinas e veículos, autopeças, cosméticos e higiene pessoal e medicamentos. Esses produtos saem, então, do regime do monofásico, né? Ou seja, um único recolhimento e não mais incidência na cadeia, e passam a ser tributados pela CBS, tal como os demais produtos. E que produtos permanecem sendo tributados pelo regime monofásico, ou seja, uma única incidência na cadeia. A gasolina, o gás liquefeito, o óleo diesel, querosene de aviação, biodiesel, álcool, cigarros e cigarrilhas. Dentro dessa premissa, então, a gente tem que cada setor deve avaliar se numa entrada da CBS qual o impacto que cada uma dessas operações passa a ter dentro do seu setor, né? Bom, demais aspectos da CBS. O fato gerador, como regra geral, é a receita bruta, acrescida de multas e encargos. Não incide sobre receitas de exportação, mas a CBS, os créditos poderão ser mantidos na escrita do contribuinte. Incide sobre a importação de bens e serviços, conforme nós vamos ver agora de forma mais detalhada na importação nos slides seguintes. A base de cálculo, a exclusão do ICMS, ISS da CBS e dos descontos incondicionais, ou seja, o ICMS e ISS não estão mais compondo a base de cálculo dessa contribuição. Na importação, a base é o valor aduaneiro. E na importação de serviços, a base será a contraprestação antes da retenção de tributos. Os créditos, ele deve corresponder ao valor da CBS destacado no documento fiscal. Então, você tem agora um imposto contra imposto, você tem que é um tax on tax, você precisa tomar a crédito daquilo que foi pago na operação anterior, diferentemente do PIS da COFINS, que era um base on base, onde você calculava créditos frente àquela operação que você estava desenvolvendo. Esse crédito é condicionado à existência de documento fiscal idôneo, serão apropriados pelo valor nominal, vedado atualizações, e há vedada a apropriação de créditos por instituições financeiras. Como últimos 3 aspectos também da CBS, com relação a imunidades e isenções nas operações internas e também de importação, tempos, partidos políticos e dentre outros. Os livros estão gerando bons debates porque passarão a ser tributados por essa contribuição. E bens adquiridos em loja franca, eles... Marcos, até só um comentário rápido, né? Uma curiosidade sobre os livros, né? Se você pega a legislação que se refere à imunidade, né, aplicável a livros, né, ela fala imunidade de impostos. Perfeito? Então, a CBS, ela não se aplica nesse caso por ser uma contribuição, né? Se a legislação tratasse, né, de imunidade de tributos, aí não haveria essa discussão, né, com relação a livros. Então, teoricamente, livros passam a ser tributados. Em que ensejará um aumento dos valores dos livros, que hoje já tem uma dificuldade enorme de conseguir vender dentro dessas operações que nós colocamos, né? E aí, obrigações acessórias. A CBS deverá ser destacada em documento fiscal. A Receita Federal poderá instituir novos documentos fiscais. E a EFD das contribuições será alterada para adequação da CBS. E aí uma questão que se põe é o Siscoserv, se eventualmente para os serviços isso continuará frente à CBS, mas aparentemente as notícias que aparecem é que ele deixará mesmo de existir.
como disposições transitórias, entra em vigor após 6 meses da publicação da lei e as devoluções após a data em que entrar em vigor a CBS. Então, agora, olhando o ponto que tem trazido bastante discussão é a plataforma digital, né? A plataforma digital, ela passa a ter a responsabilidade pelo recolhimento da CBS. As domiciliadas no exterior deverão se cadastrar para cumprimento das obrigações e os responsáveis solidários pelo recolhimento da CBS na importação também. Então, a plataforma digital, ela passa a ter, dentro dessa nova economia, uma responsabilidade pelo recolhimento e também passa a ser solidário. E a CBS, dentro das operações de comércio exterior, nas operações de conta e ordem ou na de encomenda, o adquirente ou encomendante também são solidários para fins da importação e pagamento das contribuições. Alguma contribuição, Daniel? Na verdade, é um comentário curioso, né? Se a gente pensar na reforma tributária de uma forma ampla, né, uma das questões aqui que devem ser eliminadas do nosso ordenamento jurídico é justamente a substituição tributária, tá? Então, se você pega a inclusão do ICMS, lá, tanto na PEC 110, a PEC 45, né, a gente não vai ter essa grande jabuticaba, né, que é algo que só tem no Brasil, que é justamente a substituição tributária. É difícil explicar para um gringo, né, como funciona essa questão, né, de ST aqui no país, tá? Agora, curiosamente, né, com essa questão da plataforma digital, estão criando uma substituição tributária para a CBS em plataforma digital. Né? Lembrando que o conceito de substituição tributária é facilitar a fiscalização, né, e o único interveniente recolhe todo o tributo para a cadeia toda. Tá? E é justamente o que está acontecendo aqui. Né? Então, por um lado, quer eliminar o ST, mas por outro, acabam incluindo o ST num tema que, teoricamente, não existia na era PIS/COFINS, né, que era a que a gente vive hoje em dia. Tá? Então, ficou uma polêmica aí, né? Elimina de um lado e acaba acrescentando de outro. Bom, aí a gente entra especificamente nas questões da importação de bens e serviços, analisando a legislação do PIS e da COFINS e da CBS. Se a gente olhar a importação de bens, né, olhando a contribuição do PIS e da COFINS e da CBS, a base de cálculo no PIS e da COFINS é o valor aduaneiro. E a CBS, pelo projeto de lei, também é o valor aduaneiro. Então, aqui, a gente entende como um impacto neutro para fins de comércio exterior. A alíquota, na operação do PIS e da COFINS, na importação, como regra geral, não estamos falando aqui de operações com bens sob regime monofásico ou outras alíquotas específicas, como regra geral, uma alíquota de 11,75%. E aí, a alíquota geral da CBS passa para 12%, ou seja, para fins da operação de importação de bens, há um incremento de 0,25%. Aqui, algumas reflexões que nós fizemos com relação aos créditos. Então, as operações hoje, como dito, do PIS e da COFINS, eram elencadas aqui as hipóteses em que você poderia utilizar o crédito. Então, nas operações de revenda, de ativo imobilizado. Lembrando que nas operações de ativo imobilizado, nós temos o crédito ainda no tempo, conforme a amortização e depreciação. Quando você olha o projeto de lei da CBS, o artigo 82 diz que poderá apropriar o crédito correspondente ao valor da CBS efetivamente recolhido na importação de bens e serviços. E ele não dá esse lapso temporal ou mecânica, tal como amortização, tal como depreciação. Então, se você fizer uma importação de bens para revenda, e nós estamos falando de uma operação onde você poderia apropriar o crédito para fins da saída, também o artigo 82 permite. Agora, o ativo imobilizado era algo que você precisaria calcular conforme a depreciação e amortização, e agora não tem mais esse dispositivo. Então, empresas que fizerem o recolhimento na importação do PIS e da COFINS, da CBS, poderá apropriar o crédito. Agora, esse artigo 82, ele traz uma necessidade que o contribuinte tenha, na saída subsequente, operações também tributadas da CBS, para que ele possa apropriar os créditos.
Então, imaginem que uma operação que foi 100% tributada na importação e na saída ela também será tributada em 100%, o contribuinte poderá tomar crédito de 100% dessa CBS. Agora, se parte dessa operação de importação foi tributada e na saída ele tem operações eventualmente com isenções não tributadas, ele não poderá tomar crédito integral desse tributo. Ele vai ter que seguir as regras do artigo 11 ao 16 desse projeto de lei. Essas são as ponderações. Agora, também, e aí o Daniel vai poder explorar um pouco aí melhor, também essa questão dos regimes especiais, especificamente no que tange a empresas que até então não tinham a tributação porque tem um regime especial e agora terá uma tributação a 12% da CBS. Perfeito, Marcos. Aí algumas reflexões aqui também, né? Eu concordo, né, que realmente a questão da base de cálculo permanece neutra, né? Hoje, PIS/COFINS a base de cálculo já é o valor aduaneiro, né? A gente teve essa mudança de posição lá em 2013, né? Foi reconhecido como a inconstitucionalidade daquela base alargada de PIS/COFINS importação, né? Não sei se vocês, muitos aqui devem se lembrar que tinha uma fórmula gigante para calcular PIS/COFINS importação, que também era difícil explicar, né, para os demais, porque para calcular PIS/COFINS importação a gente precisava do ICMS, para calcular ICMS precisava de PIS/COFINS importação, parecia que a gente estava no looping, né? E isso acabou em 2013 e é mantido aqui com a CBS, né? Agora, o impacto que vai ter, né, é com relação ao ICMS na importação, né? Por quê? Todo mundo sabe, né, que a base de cálculo do ICMS na importação é o valor aduaneiro, imposto de importação, IPI, contribuições sociais. Então, nesse caso, substituiriam PIS/COFINS por CBS, mais o próprio ICMS, mais despesas aduaneiras, certo? Como vai ter uma alteração de alíquota aqui, aparentemente mínima na importação, né? Essa alteração vai ter impacto também no ICMS. Por quê? Porque a CBS vai fazer parte, né, da base de cálculo do ICMS na importação. Então, se hoje você recolhe 11,75 de PIS/COFINS e passa a recolher 12 de PIS/COFINS, de CBS, né, CBS integra a base de cálculo de ICMS na importação, automaticamente você vai ter um incremento também do ICMS na importação. Então, acho que essa é a primeira reflexão. Segunda, é com relação à segunda coluna, né? A discussão que tem no mercado hoje é o seguinte: está ou não tendo aumento de carga tributária com a CBS comparada com o PIS/COFINS? Mercado interno, né, a gente sai de uma alíquota de 9,25 e vai para 12, porém, né, a base de cálculo de CBS no mercado interno é uma base menor do que a base de PIS/COFINS. Então, teoricamente, até pela justificativa do governo, tá, essa diferença de alíquota é para compensar a base que é menor, perfeito? Né? Então, você não tem outros tributos, né, dentro da base, né? A CBS vai ser totalmente calculada por fora e não por dentro, como hoje é feito com relação ao PIS/COFINS. Então, essa questão da diferença de alíquota ela é compensada com a base, né? Agora, na importação, é interessante, porque a gente sai de 11,75 vai para 12, só que nós temos várias situações de produtos com adicional de COFINS, né? E a gente ainda tem outros produtos também que tem alíquota diferente de 11,75, né? Então, o Marcos aqui apresentou a alíquota geral, a regra geral, mas tem vários produtos com adicional de COFINS, ou seja, recolhe 1% a mais, a alíquota passa a ser 12,75. Lembrando que esse 1% é custo não recuperável, tá? Isso, graças a Deus, também acaba com a CBS. Então, o sentimento que me dá aqui, Marcos, não sei se você concorda, né, e o público também concorda, é que na importação está tendo uma diminuição de carga tributária. Perfeito? Mercado interno eu não tenho opinião formada. Acho que depende muito da situação. Mas na importação, né, como regra geral, se a gente olhar todas as operações tributárias, né, sim, tendo uma leve diminuição de carga tributária, sim. É verdade. Ainda que a alíquota haja um incremento, né? E também olhando sobre o aspecto do crédito, né? Porque você, ao olhar o crédito das operações e que ele passa a ser muito mais amplo, as hipóteses de creditamento e também o timing do crédito, esse timing também corresponde a uma redução de carga tributária também, porque o tempo de apropriação do crédito é algo que é muito importante. Uma empresa, por exemplo, que faz importações de bens amparadas para o regime, onde não tem uma tributação, mesmo que se diga, olha, vai tomar crédito integral desse tributo, mas ela vai começar a operar daqui 4, 5 anos, e aí esse crédito, como é que nós fazemos então, até então?
mesmo que ela opere em 1, 2 anos, esse lapso temporal também é algo a se avaliar. Então, olhando dentro dessa primeira premissa, há um aumento, mesmo como você pondera, de alíquota, mas, eventualmente, a gente pode ter uma redução da carga tributária mesmo nas operações de importação. Então, isso, dentro das operações de importação de bens, a gente está... essa questão, ela olhando as operações do PIS e COFINS e a CBS, a gente passa também a olhar aqui no próximo slide a operação com serviços. Então, diferentemente, como bem ponderou o Daniel, que aqui já havia um ajuste na parte de bens de forma a retirar ICMS compondo a base, aqui no PIS e da COFINS, o ISS permanece compondo a base de cálculo e agora, pela atualização pela CBS, ele não integrará mais a sua própria base, tampouco o ISS. Então, nós temos aqui isso de uma forma interessante. Aqui, na alíquota, há um incremento substancial, digo eu, para 2,75, onde é muito mais sensível essa alteração, frente àquela operação que nós vimos da importação de produtos, na alíquota. E aqui, quando a gente avalia a parte dos créditos, também é algo interessante que se apresenta no seguinte sentido. Os créditos, até então, você poderia descontar créditos dos serviços, por exemplo, em bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção de fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Agora, com a CBS, esse crédito também ele é muito mais amplo. Então, operações de revenda, onde eu tenha um serviço importado que foi integrado a essa operação, seria passível de crédito. Então, há uma redução de carga tributária nessa operação. Contudo, como dito, se a gente olha as operações gerais da CBS, há um incremento de fato de 2,75 e aí um efetivo aumento de carga tributária para os contribuintes. E sem contar, né, Marcos, que tem uma ampliação também do conceito de serviços aqui, né? Sem dúvida. Então, a gente inclui também os bens intangíveis, né? Que, com certeza, muitas empresas aqui terão operações que não são tributadas hoje por PIS e COFINS e passarão a ser tributadas pela CBS. Perfeito. E aí, como bem ponderou, e aí se a gente olhar o próprio artigo 75, ele vai um pouco além, onde ele coloca que o recolhimento, ou melhor, na parte anterior, aqui, ele diz que também licenças serão tributadas, então ele abre a parte de serviços de uma forma um pouco mais ampla, não deixando só especificamente a hipótese que a gente está trazendo aqui. Eu trago aqui mais adiante esse artigo especificamente, porque ele fugiu agora. Então, eram essas as ponderações, e a gente passa agora, Daniel, para suas questões aí referente aos aspectos também aduaneiros, os impactos. Não, bacana, bacana. Pode abrir o slide inteiro, Marcos? Acho que fica até mais fácil para visualizar, né? A gente adiantou bastante informações aqui a respeito de importação, principalmente, né? Então, só um rápido resumo aqui de tudo que foi comentado pelo Marcos, né? Então, logo de cara, lá no artigo 1º, né, do projeto de lei 3887, deixa claro, né, que a CBS incidirá tanto sobre operações de mercado interno, como também sobre operações de importação, né? Com relação especificamente à exportação de mercadorias, não muda nada, né? A exportação de mercadoria, assim como hoje é feito para PIS/COFINS, ela gozará de não incidência de CBS e também será mantido aqui o direito à manutenção, será resguardado o direito à manutenção de crédito, né, a ela vinculados. Então, também não muda qualquer regra com relação ao que hoje é tratado para PIS/COFINS, né? Com relação à exportação de serviços, aqui tem algo que me chama bastante atenção, né? A exportação de serviços, assim como o PIS/COFINS, também terá não incidência de CBS. No entanto, para PIS/COFINS, hoje em dia, para que não haja incidência de PIS/COFINS na exportação de serviços, é necessário você comprovar o ingresso de divisas decorrente dessa exportação. Perfeito?
Na CBS, ele não coloca qualquer condição para não incidência da contribuição. Lembrando que é possível sim, né, você ter uma exportação de serviços sem ingresso de divisas, com pagamento em reais, por exemplo. Não deixa de ser uma exportação de serviço, perfeito? Então, para a CBS não há essa condição, né, de comprovar ingresso de divisas para fins de não incidência da contribuição. Comentário rápido com relação à Zona Franca de Manaus, também não muda nada, né? Se é realizada uma venda por um estabelecimento localizado fora da Zona Franca de Manaus para o estabelecimento localizado dentro da Zona Franca de Manaus, essa venda é realizada com isenção da CBS. Então, essa regra é mantida como hoje é feito para PIS/COFINS. Resumindo o que a gente já adiantou aqui com relação à importação de serviço, de mercadorias, desculpa, tá? A alíquota, né, a alíquota flat de 12%. Então, sempre tem aquela, né, reflexão se aumentará a carga efetiva da importação de serviço. Aparentemente, né, como, né, se a gente considerar todas as operações, pode ter uma pequena queda, né, da carga tributária efetiva com a CBS, ainda que haja o aumento da alíquota, né, por conta da eliminação, né, da exclusão da figura do adicional de COFINS, né, que hoje é custo para as empresas, né. O fato gerador, né, na importação de serviços continua ocorrendo na data do registro da declaração de importação para consumo, tá? Então você registra a sua lei de consumo, automaticamente é feito o recolhimento da CBS, será feito o recolhimento da CBS através daquela conta que você indica, né, exclusiva para débito de tributos aduaneiros, tá? Então o recolhimento também é feito na data de registro para a lei de consumo e a base de cálculo, né, como bem dito aqui pelo Marcos, é exclusivamente o valor aduaneiro, né? Então isso é mantido também, que é aplicado para PIS/COFINS desde 2013. E aí não esqueçam, né, daquela reflexão para fins de ICMS na importação, tá? Como a CBS fará parte, né, da base de cálculo de ICMS, então vai ter esse impacto no ICMS que você passará a recolher com a CBS caso, né, esse projeto de lei seja aprovado, seja publicada a lei ordinária instituindo a CBS. Eu queria só fazer um comentário, Daniel, com relação à incidência do serviço, além daquele dispositivo que foi colocado, no artigo 61 ele diz que a CBS incide sobre as importações de bens e serviços do exterior e, para fins desse capítulo, o conceito de serviços compreende também a cessão e o licenciamento de direitos, inclusive intangíveis. Então, ele, fora daquele artigo, ele coloca uma outra hipótese de abrangência de tributação por serviço da CBS nesse artigo 61, e aí eu queria dar luz para nós aqui, para nossos debates e para quem nos ouve. Exato, perfeito, Marcos. Então, amplia aqui o conceito, né, de operações tributadas, né, dentro do conceito de importação para serviço. Né? E já que você tocou, né, na questão do serviço, só concluir uma questão de mercadoria, né, de bens, importação de bens, muita gente questiona aqui como que fica a CBS nas importações indiretas, que é a importação por conta e ordem ou por encomenda. Então, lá no artigo 64 do projeto de lei, está claro, né, que haverá solidariedade entre a trading company, ou empresa comercial importadora, e o adquirente ou encomendante, dependendo da modalidade de importação indireta que você pratica. Né? O contribuinte do imposto, ele continua sendo importador, ou o adquirente de mercadoria entrepostada, se for o caso, né, está aplicando a mercadoria que foi admitida em entreposto aduaneiro, o adquirente é que será o contribuinte da CBS. Também não muda nada com relação ao que hoje é praticado para fins de PIS/COFINS e importação. Né? Agora sim, né, Marcos, um comentário, à vontade, tá? Não, é isso. Perfeito. Agora sim, falando um pouquinho da importação de serviço, né, que o Marcos comentou aqui sobre a ampliação do conceito de operações tributadas, o fato gerador, está lá no artigo 70 do projeto de lei, né, ele incide, né, sobre a importação de serviço e incide na data do pagamento do crédito, da entrega do emprego ou da remessa de contraprestação pelo serviço. Né? Aí, nesse caso, tá, o contribuinte da CBS na importação de serviço, ele é o tomador ou adquirente do serviço. Né? Isso também já é praticado hoje para PIS/COFINS e importação. Então, quem toma o serviço ou adquire o serviço aqui no Brasil é que tem a figura, né, de contribuinte da CBS. Né? Na verdade, essa figura é transferida para o tomador, né, para fins de recolhimento, que recolhe o tributo. Né? E a base de cálculo na importação de serviço é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido como contraprestação pelo serviço antes da retenção dos tributos.
Perfeito? Então, aqui foi só um grande resumo, né, do que nós temos hoje com relação à CBS nas operações de importação e exportação. Perfeito? No próximo slide, se quiser abrir o slide inteiro também, fica à vontade, fica mais fácil. Ótimo. A gente vai tratar um pouquinho aqui da grande polêmica, né, referente à CBS nos regimes aduaneiros especiais. Saiu uma resposta, uma perguntas e respostas, né, um material com perguntas e respostas da Receita Federal, e que gerou uma série de dúvidas com relação aos regimes aduaneiros especiais, né? E ali fica uma interpretação ambígua, que a gente pode até chegar a uma conclusão que praticamente todos os regimes aduaneiros especiais acabaram, né? Que não vai ter mais drawback, que não vai ter mais recoff, mas não é bem assim, né? Então acho que o objetivo aqui é acalmar todo mundo com relação a isso, tá? Porém, né, tem impacto, sim, se for publicada a lei respeitando exatamente o que tem hoje no projeto de lei, né? A redação do projeto de lei, perfeito? Então, pessoal, por exemplo, com relação a drawback, né? Nós temos hoje uma lei, a 11945 de 2010, que é a base legal para a suspensão de tributos na aquisição interna de insumos ou na importação de insumos sob drawback, sob recoff, sob repetro, por exemplo, né? E aí o projeto de lei 3887, que é o mesmo que vai, se for aprovado, instituir a CBS, ele sugere uma alteração nessa lei 11945, ou seja, ele pede para suprimir PIS e COFINS de importação dos tributos que terão suspensão nas aquisições realizadas sob drawback, seja aquisição interna ou importação. Quando eu falo drawback, estende também para recoff, estende também esse conceito para repetro, né? No entanto, né, o projeto de lei, ele traz no artigo 81, que vocês enxergam aí na tela, né, que a suspensão do pagamento do imposto de importação ou do IPI vinculado à importação em decorrência de aplicação de regimes especiais, aduaneiros especiais, né, também implica a suspensão da CBS, ou seja, exclusivamente na importação, né, sob regime aduaneiro especial. Se você tiver suspensão de II e IPI, você também terá a suspensão da CBS. No entanto, ele não estende esse benefício no caso de aquisição no mercado interno, perfeito? Sob o regime de drawback, sob o regime de recoff e repetro. Ou seja, se você importa, tudo bem, você tem a extensão do conceito de suspensão para a CBS. Mas se você compra insumo no mercado interno, você passa a recolher CBS sobre essa aquisição, né? Então, assim, se esse texto for mantido, né, e não for um simples erro aqui do legislador, esqueceram de incluir, né, a aquisição no mercado interno, né, como dentro dos conceitos de suspensão da CBS, esses regimes eles passam a ser menos atrativos, perfeito? Né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande aqui que haja uma alteração para não impactar as empresas habilitadas, né, no recoff, repetro e também as empresas que têm atos concessórios de drawback e suspensão, perfeito? Então, resumindo o que tem hoje no texto, se for aprovado dessa forma, você passa a recolher CBS nas compras no mercado interno sob o regime de drawback. Lembrando que é um tributo não cumulativo, né? E aí o efeito aqui é basicamente fluxo de caixa, né? Você vai ter antecipação do pagamento, mas você se acredita e você vai poder utilizar esse crédito em operações futuras tributadas. E aí, já ponderando contigo e contribuindo, né, Daniel, é um não cumulativo, mas também desde que a operação subsequente da pessoa seja tributada integralmente pela CBS, né? Então, o que antes ele poderia ter uma suspensão, e aí ele não teria esse impacto, eventualmente, como for a dinâmica dele de faturamento, de saída de operações, ele vai precisar ter um crédito menor da operação e, eventualmente, a gente tem um impacto tributário nessa operação, né? Exato, né? Se ele não tiver uma operação futura tributada, né, que ele consiga consumir todo esse crédito, perfeito, ele vai ter um problema sério aqui de acúmulo de crédito de CBS. Né? A gente vai ter que pensar no outro planejamento tributário, né, para não ter um impacto pesado ali. Então ele tem que ter de fato a operação futura tributada. Perfeito. Né? No próximo tema aí, com relação ao drawback isenção, também tem uma alteração bem interessante, muito parecida com o drawback suspensão, porém o impacto aqui é mais grave, né? Na lei 12.350, que é a base legal para isenção ou alíquota zero de tributos nas importações ou aquisição sob drawback isenção, ele também pede para suprimir PIS, COFINS importação de tributo, né, que não vai gozar da isenção, né? E em momento algum do projeto de lei, ele menciona que as importações ou aquisição no mercado interno sob drawback isenção
será realizada com isenção ou alíquota zero de CBS. Perfeito? Então, no drawback suspensão, que é o anterior que eu comentei, no RECOF, etc., o impacto seria só nas aquisições no mercado interno. Agora, no drawback isenção, o impacto vai ser tanto na importação, que passa a ser tributada pela CBS, na importação de insumos, ou na aquisição também de insumos no mercado interno, que também passa a ser tributada pela CBS. Perfeito? O ideal seria, né, que no artigo, eu não me lembro o número do artigo lá do projeto de lei que traz as hipóteses de isenção, que incluísse também as importações realizadas sob drawback isenção, mas isso não aconteceu. Então, de novo, se for publicado dessa forma, o impacto aqui para drawback isenção é pesado, né, que passa a ter a cobrança, né, a exigência de pagamento de CBS nas importações de insumos ou aquisição de insumos no mercado interno sob esse regime. Perfeito? No próximo tema aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas operações, né, aqueles regimes, são regimes especiais, mas não se enquadram no conceito de regime aduaneiro especial, né? Como, por exemplo, o caso do REID. Tá? O REID, né, é aquele famoso regime especial, não é um regime aduaneiro especial, é só um regime especial de incentivo para o desenvolvimento de infraestrutura, né? E aqui, né, esse é um regime que que vai com certeza subir do mapa se for publicada a lei respeitando o mesmo texto do projeto de lei, né? Por quê? A sugestão aqui é de revogação, tá, da lei 11.488, os capítulos 1 e 2, que são os capítulos que tratam exclusivamente do REID. Perfeito? Então, tendo a revogação desses capítulos, o REID some, né, do mapa, tá? Ele deixa de fazer parte do nosso ordenamento jurídico e não será mais passível novas habilitações. E aí muita gente questiona, né? O que eu faço, então, com a minha empresa, que é uma empresa que já está habilitada dentro do REID, eu tenho o direito de usar aqui por mais 5 anos. Então, é interessante que, né, no parágrafo único do artigo 130 do projeto de lei, que é o mesmo que sugere a revogação do REID, ele deixa claro que a apropriação de crédito que trata o caput, né, ficará sujeita às correlatas legislações de PIS e COFINS e importação anteriores à entrada em vigor desta lei, inclusive em relação à alíquota aplicável no cálculo do seu valor. Perfeito? Então, enquanto você tiver a manutenção do REID, enquanto você estiver habilitado, tiver o direito de utilização do REID, prevalece as condições anteriores à publicação da lei ordinária que deverá instituir a CBS, poderá instituir a CBS. Tá? Mas, como regra geral, o REID sairia de cena. Né? Com relação ao reporto, que também muitas empresas questionam, que é o regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária, aqui também tem uma sugestão de alteração na lei 11.033, que trata do reporto, mantendo o benefício apenas para IPI e para II. Né? No entanto, o reporto ele tem uma outra discussão, né, que é um regime que deverá deixar de existir a partir do ano que vem. Perfeito? Não decorrente da CBS, tá? Ele já de fato já deixaria de existir a partir do ano que vem, e tem toda, né, uma força contrária a isso, mas é provável que a gente não tenha mais reporto a partir de 2021. Okay? Outro regime super impactado também é o REPES, né, que é o regime especial de tributação para a plataforma de serviços de tecnologia da informação. Tá? Aqui também, né, o benefício seria exclusivamente atrelado à IPI e não se estende mais à CBS, perfeito? Então não teria previsão, né, de suspensão de CBS nas importações realizadas através do REPES. Eu só queria comentar do RECAP, não está no slide, mas o RECAP também é um regime muito utilizado pelas empresas, né, que é o regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras. Aqui também, né, muito semelhante ao REID, ele deixaria de existir se for publicada a lei ordinária instituindo a CBS. Então, sai do nosso ordenamento jurídico, revogação total, né, do capítulo 2 da lei 11.196, que trata exclusivamente do RECAP. E aí, por fim, né, só um comentário rápido aqui, o Reintegra, né, que é a última coluna, também seria impactado por esse projeto de lei da CBS. Por quê? Sugere a revogação da Lei 13.043. Essa Lei 13.043 de 2014, para quem não se lembra, é a lei que reinstituiu o Reintegra no nosso ordenamento jurídico. Então, o Reintegra deixou de existir no final de 2013, ele foi reinstituído em novembro de 2014 através da Lei 13.043. E a sugestão aqui é a revogação, né, de parte dessa lei que trata exclusivamente do Reintegra. Ou seja, se revogar a legislação que reinstituiu,
o Reintegra também some do nosso ordenamento jurídico, não será mais possível pleitear esse tipo de benefício, né? O Reintegra é um regime bem interessante, né? Um mecanismo bem interessante para você recuperar parte do resíduo tributário de produto exportado. Inclusive, aqui na KPMG, Marcos, né, a gente vem trabalhando com uma tese para você potencializar o Reintegra, né, em mais 2 pontos, ou seja, se hoje é 0,1, você consegue chegar até 2 pontos percentuais. O mercado vem trabalhando com essa tese, né, não é exclusiva nossa, e isso se perde, né, se de fato o Reintegra for subir no mapa, né? É uma pena, eu gosto bastante desse tipo de trabalho, né? Não, e o ponto também que é importante trazer é que há um corte desses regimes tributários como um todo, né? Ou seja, você retira o REIT, o reporto. Não me parece, de tudo que vi, inclusive de toda a justificativa do projeto de lei, uma análise específica para ver se esses setores necessitam a manutenção de cada um desses benefícios, né? De fato, existem muita questão de energia, questão de produtos, energia renovável, né? Ou seja, a energia limpa, que muito provavelmente precisa de uma grande infraestrutura, tem um olhar mundial com relação a esse tipo de energia. Então, estão sendo dados alguns benefícios para cada um desses setores. E aqui a gente está vendo um corte único de retirada. Então, penso eu e quero crer que até a publicação da CBS, ou até do IVA, né, como um todo, que está sendo analisado pela PEC 45, isso seja revisto, inclusive para a manutenção dos setores, né? Perfeito, Marcos. A gente já está passando aqui por um problema sério no estado de São Paulo, né, que é o termo final de praticamente todos os regimes especiais que nós temos no estado, né? Uhum. Então, já é um impacto gigante em alguns setores, né? Tem setores que estão sendo extremamente prejudicados por conta dessas revogações. E o que a gente vê aqui também, né, uma série de aumento aqui de carga tributária para quem utiliza regimes aduaneiros especiais, né? Tributos que hoje são suspensos passarão a ser exigidos. Não tenha dúvidas, né, que uma série de forças contrárias, né, uma série de ações estruturadas estão sendo adotadas para sugerir alterações no texto do projeto de lei antes, né, que isso seja publicado como lei ordinária, né. Tem também a questão, né, da CBS ter perdido força a partir do momento que foi retirado da tramitação em caráter de urgência, e aí o IBS é um outro conceito, né. E a gente vai ter que fazer um outro evento aqui para poder explicar. Outro evento para isso, é verdade. Eu dei uma olhada no texto lá que foi sugerido, né? Já vi que tem algumas polêmicas ali na área aduaneira, algumas questões técnicas que precisam ser melhor discutidas no texto do IBS, né? Mas aí acho que é assunto para um outro evento. A gente vai falar exclusivamente da CBS. Até porque cada alteração dessa gera um pouco de documento para que a gente possa analisar, e aí ele revoga N legislações que remetem a outras legislações, né? Então, isso tem que ser feito com calma e obviamente, para um outro evento será um prazer a gente debater esse tema. Não, sem dúvidas, né? Então, ficamos aqui na torcida, né, para que o texto seja alterado, principalmente com relação a drawback e recoff, que são temas muito, que são regimes muito utilizados aqui no país, né? Se a gente tirar os produtos industrializados, 80% de tudo que é exportado no país é através de drawback ou recoff. E se você torna esses regimes menos atrativos, imagina o impacto que isso pode ter na nossa balança comercial. Sem dúvida. Perfeito. E aí, você tem mais algum comentário dentro dessa perspectiva? Não, isso aí, você ia comentar com o Cássio aí, né? Com certeza já tivemos algumas perguntas aí, né? A gente aqui passa pelos nossos contatos, né? Para que quem eventualmente queira falar conosco sobre algum aspecto em específico, a gente está à disposição, né? Dentro da comissão de Direito Aduaneiro, e aí também os nossos contatos. E fica o nosso obrigado, e a gente passa para perguntas e respostas aí que eventualmente forem encaminhadas. Cássio. Senhores, muito obrigado pela palestra, por toda a exposição, e eu acho que foram 2 exposições tão boas que não temos perguntas
para serem feitas. Ah, que bom. Ou Nós também porque, para quem está assistindo no YouTube hoje, pode ser qualquer hora e qualquer dia. Mas hoje é uma sexta-feira, nós estamos falando às 8 da noite, então são duas questões. Eu espero que a gente tenha atingido essa meta, mas também entendo que sexta-feira é um dia excelente. Eu espero que a gente tenha atingido a expectativa mesmo, viu? Sim, inclusive um comentário acabou de chegar aqui do Carlos Alberto, dizendo que foi uma excelente palestra, exposição clara e objetiva. O Renan também está dizendo que foi uma exposição muito boa. Então, acredito que realmente não temos perguntas até o momento. Acho que bom a gente ficar só mais um pouquinho, mais uns 2 minutos, quem sabe aparece. Então, eu acho que como fechamento até antes das perguntas, né? Olhando a reforma tributária para o comércio exterior, há, de fato, uma tentativa de redução das diversas normas hoje em curso e em vigor na legislação, quer dizer, no ordenamento brasileiro. Nós temos tanta legislação hoje que é uma dificuldade enorme conseguir fazer as operações dentro do compliance necessário. Então, essa redução ela é super bem-vinda. Essa redução de complexidade ela é super bem-vinda para todos, mas é importante que ela seja feita dentro de um cenário analisando não só a complexidade legislativa, mas também os impactos econômicos que isso vão trazer para cada um dos setores, né? Imagino eu que cada um dos setores já estão se movimentando, né, para fazer as suas explanações e suas contas, a sua lição de casa, mas do ponto de vista desse nosso papo da CBS e o comércio exterior, é uma operação, é uma busca de redução, de fato, da complexidade e que, como bem colocou o Daniel, se ponderado e se forem vistos os regimes especiais e as exceções que até então existiam, e elas sejam acomodadas da melhor forma para que o impacto no setor não inviabilize o próprio setor, e mais do que isso, o benefício faça com que você tenha operações a serem cursadas cada vez mais e potencializadas, porque, na verdade, o tributo ele existe quando eu tenho mais operações. E não por um simples aumento de carga tributária, porque isso pode fazer um efeito contrário de redução das operações. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer com relação ao nosso tema. Uhum. Ô Marcos, se quiser só voltar ao slide anterior dos contatos, né, como esse link vai ficar disponível, né, para quem quiser assistir depois, né, fique à vontade para compartilhar também, né, com quem desejar. E acredito que o Marcos também, né, mas pelo menos por mim aqui, eu fico à disposição, né, para tirar qualquer dúvida que surgir, né, se vocês assistirem no momento posterior, tá? Então fique à vontade para mandar e-mails, responderei com o maior prazer. É um tema super polêmico, né? É difícil abordar aqui, a gente tinha 1 hora de evento apenas, né? A gente vai finalizar em cima da hora aqui, tá? Então, e muito obrigado a todos aí que ficaram até o final, né? Os guerreiros que ficaram na sexta-feira, 8 da noite aqui, mas por uma boa razão, né? Que eu discuti um tema que vai ter impacto, com certeza, na nossa vida, né? Perfeito. Senhores, só um minuto. Temos uma pergunta. Roberto Puosso, da KPMG, faz o seguinte comentário: parabéns, Marcos e Daniel, pela palestra e pelos esclarecimentos. Realmente os assuntos ainda serão muito debatidos e irão gerar ainda discussões por parte de todos os setores. Nesse sentido, qual o sentimento de vocês em relação à aprovação do projeto de lei? Vocês entendem que há chances de o governo abandonar o projeto de lei em nome de apoiar as reformas das PECs e de um tributo de transação eletrônica? Obrigado e abraços. Daniel, eu acredito que você combinou a pergunta, que é por KPMG, então é com você a resposta. Não, pior que não, viu? Pior que não. Né? Qual o nome de quem perguntou? É o Roberto Poço, é meu sócio lá da KPMG. Roberto, prazer. Obrigado pela pergunta, viu? Não, bacana, né? Então, até alguns comentários aqui, né? A gente já viu o governo mencionar que talvez, né, não seja aprovada a reforma tributária este ano, tá? Ainda que haja período de transição, etc., né?
mas o sentimento que eu tenho, né, é aquilo que eu comentei, tá? Então, o modelo, né, do projeto de lei 3887, de novo, a opinião pessoal, né, ele perde força, né, ele estava realmente bombando aqui, né, estava 1000 por hora, quando estava realmente no caráter de urgência de tramitação, mas ele perde força, mas eu ainda acredito no modelo do IBS, tá? Que, na verdade, de novo, na minha opinião, né, é o melhor modelo, que de fato simplifica, né, todos os tributos, inclusive, né, o ICMS, né? E então eu ainda acredito no modelo do IBS, tá, Roberto? Eu particularmente, eu acredito no modelo do IBS, mas com relação à PEC 45, por exemplo, eu acho que tem um esforço necessário político para fins de conscientização e aprovação estadual e municipal que não sei se será vencido dentro das discussões hoje que estão sendo feitas. Então, hoje, de forma mais simples, a CBS de fato, mas como bem ponderou o Daniel, perdemos a urgência da CBS, né, por causa de toda a discussão política que está sendo envolvida, e, por outro lado, a PEC 45, ela traz, e também a PEC 110, ela traz uma necessidade de aprovação, de consenso dos municípios e estados que é muito difícil de ser alcançado. Então, por que eu digo isso? Porque durante todos esses anos dentro da área aduaneira, tributária, essas discussões elas vêm à baila para que a reforma aconteça, e ela sempre dá um passo atrás em decorrência de forças de necessidade de manutenção de caixa, necessidade de manutenção dos recolhimentos. Então, a certa altura, se não passar a PEC, ou se a PEC a 45 ela não seguir, eu acho que acaba indo mesmo pelo caminho que tem feito o Ministério da Economia, primeiro passando o PIS/COFINS, depois o imposto de renda, também o IPI e também, por fim, os tributos sobre folha de pagamento. Então, talvez seja um caminho que seja seguido, porque aí você está com uma discussão única e exclusiva dentro de um único ente. Exato, né? E aí só é importante complementar, né, na pergunta do Roberto Poço, né? De fato, né, existe essa discussão do governo abandonar, né, o projeto, né, as PECs, né, inclusive o projeto de lei 3887, né, e instituir esse tributo aí sobre transação eletrônica, né? Então é um assunto que vem ganhando força, tá? Mas o sentimento, né, de novo, a opinião, né, totalmente minha, ainda que as PECs aqui ganham de fato força, tá? Mas, de novo, né, é algo que realmente pode acontecer sim, tá? O governo abandona todos os projetos e institui realmente esse tributo aí sobre transações eletrônicas. Perfeito. Eu acho perfeito. Eu acho que temos só mais uma pergunta, deixa eu conferir. Não. Novamente, Roberto, excelente, senhores, muito obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns pela brilhante palestra. Bom fim de semana a todos. Abraços. Igualmente. Muito obrigado. Tem mais um, Adilson. É a última pergunta que nós vamos fazer, já para encerrar. Gostaria de ouvir o comentário se essas mudanças contribuiriam positivamente com a competitividade da indústria brasileira. Quem pergunta é o Adilson Carvalho, da Eastman. Quer comentar, Marcos? Se as alterações afetam, como é que você pode repetir? Se elas afetam a operação das indústrias? Se elas contribuiriam. Essas alterações contribuiriam positivamente com a competitividade da indústria brasileira. A competitividade. Tá bem. Essas alterações, vamos imaginar as indústrias, primeiro para a palestra que fizemos, dentro dessa operação de importação, as indústrias também estariam beneficiadas frente a essas discussões, esses pontos que nós trouxemos, e elas não estariam beneficiadas também pelos pontos que trouxemos quando dos regimes especiais. Agora, quando você olha a indústria, tem o primeiro olhar que é você avaliar a indústria que teria, em tese, menores discussões, litigiosidade frente a essa nova alteração. Então, as indústrias brasileiras
elas teriam uma menor discussão, uma menor complexidade de apuração, e daí ela ganha efetividade e objetividade nas operações. Há um incremento na operação mesmo, de 9,25% para 12% nas operações internas, né, de a carga tributária é menor, e aparece que me parece que a hipótese de crédito ela passa a ser mais ampla. Então, por este olhar dentro da CBS, acredito que nós teríamos um olhar também de melhor caminho para as indústrias brasileiras. Não, perfeito. E até complementando, Marcos, é difícil, né, a gente concluir, né, se esse formato aqui, né, impactaria ou não positivamente, né, no tributo, né, na carga tributária das indústrias brasileiras, né? Mas, por outro lado, né, vamos pensar na reforma tributária de uma forma geral, né, reforma tributária macro, a grande reforma tributária que o Brasil pretende instituir, tá? No Brasil, nós gastamos muito mais horas, né, com questões tributárias, né, com compliance ali de questões tributárias, né, se a gente comparar com os Estados Unidos, países europeus, etc. Então, a gente tem um aumento de custo aqui, de estrutura interna, né, a gente precisa emitir mais documentos, né, para poder cumprir com as obrigações acessórias, etc. Tá? Mas o grande objetivo da reforma tributária não é nem aumentar ou diminuir a carga tributária, é simplificar o procedimento. Tá? Isso sim pode dar maior competitividade para as indústrias brasileiras. Então, não vou entrar no mérito de discussão, né, se aumenta ou não a carga tributária. Aparentemente, né, pelo menos se a gente considerar aqui o projeto de lei 3887, tá, ele aumenta a carga tributária. Né? Ele deixa os regimes menos atraentes, né? E ainda a gente pode mencionar aqui a questão do termo final de incentivos fiscais em São Paulo, outros estados também, como Rio Grande do Sul, etc., também, né, já estão adotando a mesma medida de cortar os regimes especiais. Isso tudo prejudica a competitividade de empresas, né? Mas os estados sentiram necessidade de fazer isso por questão de sobrevivência, né? E então o que eu vejo aqui de positivo nisso tudo é a simplificação dos procedimentos, né? E sem dúvida vai impactar positivamente na competitividade da indústria. Perfeito, senhores. Eu acho que, só tecendo uma opinião pessoal sobre a reforma tributária, eu acho que a grande expectativa de todo brasileiro é a simplificação, né, exatamente dos tributos em si, né, como um geral, porque realmente a burocracia que a gente tem hoje para atender todos, com todos os formulários, todos os pagamentos, todos os trâmites, tanto de importação, exportação, ICMS, enfim, qualquer coisa que se fale sobre tributos de uma forma geral, é muito burocrático, é muito extenso, e eu particularmente acho que o Brasil pode e tem que melhorar muito ainda nesses aspectos. Então a gente aguarda, eu pessoalmente aguardo ansiosamente por essa reforma tributária há muito tempo. Espero que a gente tenha essa reforma o quanto antes. Quem sabe ainda nessa década. Muito bem. Então, agradeço aos palestrantes, Dr. Marcos, professor Daniel, todos os participantes que aqui estiveram nessa palestra, nesse webinário. Faço votos que a gente possa fazer um seminário, né, presencial o quanto antes, né? Vamos torcer aí para que essa situação da pandemia, dessas vacinas, sejam logo disponibilizadas, né, para o público em geral, para a gente voltar a fazer palestras presenciais na sede da OAB em São Paulo. Tá? Mas muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Marcos, mais uma vez. Obrigado, Daniel. Vamos marcar outras palestras, porque é um assunto que rende bastante, né? Tem muita coisa para ser falada em todos os aspectos de tributário, aspectos aduaneiros, e eu acho que outros encontros, com toda certeza, virão e serão muito bem-vindos. Perfeito. Ficamos à disposição, foi um grande prazer estar aqui hoje. Um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado, Bom final de semana. prazer é todo meu. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.